Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 92. Título: Em Alcaíns, o confronto foi total, duélico. O texto é longo e por isso vou dizê-lo em duas partes. Esta é a parte primeira. 1. Não tive mãos a medir no fim de semana de 16 e 18 de maio de 2008, em Alcaíns, nas proximidades de Castelo Branco. De Jesus e do grupo dos 12 registra em dada altura o Evangelho que a missão a que ele se entregou por inteiro nem lhes deixava tempo para comerem, tamanhas eram, e ainda hoje são, a fome de pão da palavra maiútica que Jesus é e dá às pessoas e às multidões, sem jamais desfalecer, e tamanha a fome de relação feita de afetos que o mesmo Jesus estabelece com as pessoas e as multidões, as quais essa sua mesma missão ajudava a saciar em plenitude. Porque missão, em nome de Jesus, que não seja feita de palavra maiútica e de intensa relação de afetos que leva as pessoas e as multidões a serem plenamente autónomas, independentes até de Deus, ou da religião, e cada vez mais senhoras dos próprios destinos e dos destinos do mundo, não tem nunca a marca do Espírito Santo. Vou-lhes então dizer, porque não tive mãos a medir este fim de semana. 2. Fui convidado pelo casal, meu amigo Homero Rosa, que se encontra de férias na casinha que Homero herdou do seu pai no Roseiral, em Alcaíns, para passar com eles pelo menos um fim de semana. Apesar da distância e das 5 horas de viagem de autocarro do Porto a Castelo Branco e outras tantas de Castelo Branco ao Porto, aceitei o convite e fui. Os dois esperavam-me naquela cidade para me transportarem até sua casa. Em boa hora o fiz. A partir da sua casa, quase nem tive tempo de dormir. De comer, sim, tive tempo, porque a missão a que desde logo me entreguei haveria de acontecer a maior parte do tempo à volta da mesa. A deles primeiro e a de outras casas aonde Homero me levou e acompanhou. De uma casa passámos a outra, sem nunca parar. Esta é uma força de expressão, obviamente, porque parávamos e muito em cada uma daquelas casas que o tempo deu para ir visitar. Muitas mais teriam sido se eu, em vez do fim de semana, permanecesse em Alcaíns e na região de Castelo Branco muito mais dias. 3. O mais surpreendente em tudo isto é que Homero, meu amigo, assume-se como ateu, mas um daqueles ateus a quem a fé de Jesus, feita de práticas políticas e económicas maiúticas, a mesma que eu procuro viver cada vez mais e que dá pleno sentido à minha vida de homem e de presbítero ordenado da Igreja Católica, também começa a dizer-lhe muito, ainda que ele continue, pelo menos explicitamente, sem a assumir, devido sobretudo aos séculos e séculos de horrores que a cristandade ocidental e todas as principais religiões monoteístas do planeta cometeram em nome de Deus e da respectiva fé religiosa. A distinção entre a fé de Jesus, intrinsecamente política e económica, feita de práticas políticas e económicas maiúticas e de afetos libertadores e promotores de autonomia pessoal, e a fé religiosa, intrinsecamente idolátrica, por isso alienante e perversa, feita de absurdos cultos e demais cultos nos templos, todos estéreis e até prejudiciais, e de fanatismos quanto baste, em que até a Bíblia ou o Alcorão acabam tratados como outros tantos ídolos pretensamente sagrados e intocáveis, tomados e seguidos à letra e sem um pingo do Espírito Santo de Jesus, que nos habita a todos e nos trabalha continuamente, ainda não fez na consciência de Homero e de Rosa aquele clique sem o qual a mesma fé de Jesus em nós não chega a tornar-se consciente e explícita. 4. E poderá nunca chegar a fazer esse clique. Tamanhos são os obstáculos e as solicitações a encontrar, inclusive as investidas da fé religiosa, para que tal clique nunca venha a acontecer e assim continua a ser esta e não aquela a andar com as pessoas e os povos. O facto, porém, não impede Homero e a Rosa de serem meus amigos e de perceberem quão importante é a missão de evangelizar os povos, e os povos que, na minha fragilidade de homem e de presbítero, sem ofício pastoral oficial e até oficialmente inexistente para as cúpulas da Igreja Católica que amo, procuro viver todos os dias como um menino saudavelmente rebelde e dissidente,
cheio de ternura e de alegria, a ternura e a alegria que o mundo do dinheiro, do poder e das religiões não conhece nem pode dar. 5. O dia mais intenso e mais público de missão que vivi em Alquéns foi o sábado, que se prolongou até às 4 horas da madrugada de domingo, a hora a que os três chegámos à casa do Roseiral para descansarmos um pouco. Apesar do adiantado da hora, ainda permanecemos em serena conversa sobre tudo o que nos havia acontecido anteriormente. Nunca mais Homero e Rosa serão os mesmos depois desta inolvidável experiência. Tampouco eu serei mais o mesmo. Eles poderão não ter visto o Espírito de Jesus que nos precedeu e com quem eu, em todas aquelas horas, me limitei a cooperar como menino. Deixei-me conduzir por onde ele me quis levar e deixei que ele fosse Espírito de Deus vivo em mim. 6. Profundamente tocados e impressionados estavam ambos, mas muito mais o Homero, que, em momento algum, me deixou o pé. Sempre me acompanhou como um menino, também emocionado, quase sempre até às lágrimas, com o que via acontecer e ouvia sair da minha boca e da boca das pessoas com quem estivemos nas sucessivas casas e situações por que passamos. Nunca mais serei o mesmo homem depois desta experiência, repetia e repete Homero desde então. 7. Na primeira casa aonde Homero me levou, chegou a parecer que não iríamos sequer entrar, uma vez que a pessoa que desejávamos visitar e ajudar a sair da depressão que sobre ela se abateu como um demónio que a não deixa ser plenamente autónoma e que desde então os especialistas que a acompanham nunca foram capazes de a acompanhar na verdade que nos faz livres e na graça que nos faz dom para os demais, limitam-se apenas a atendê-la friamente no respectivo consultório e para como, apenas movidos pelo afã do lucro que arrecadam com a doença dela, estaria nesse momento a dormitar. Mas a irmã, que nos recebeu à porta e deu esta informação, logo percebeu no meu olhar e no meu afeto o que isso poderia significar de perda para a sua irmã e para toda a casa, e disse, ao mesmo tempo que franqueou a porta: mas se quiserem pelo menos olhar para ela, que está deitada no seu quarto, façam favor de entrar. 8. Entrei, cheio de alegria, depois de a abraçar a ela e de a beijar efusivamente, como se já a conhecesse há muito tempo, quando era a primeira vez que a via. E não é que, ao entrar no quarto, Paula abriu os olhos e logo me reconheceu de ter estado presente num encontro ocorrido há 5 anos no Roseiral? O rosto dela brilhou como um sol de alegria e de repente foi como se eu estivesse a ver a beleza feita rosto de mulher menina. Isso mesmo foi o que lhe disse, como primeira palavra que o Espírito me fez dizer, ao mesmo tempo que a abraçava e beijava. Nunca mais ela foi a mesma. Sentei-me na sua cama e conversámos longamente, mais eu do que ela, mas com ela feita discípula atenta da palavra que saía libertadora e emancipadora dos meus lábios. A irmã também não arredou o pé do quarto, do outro lado da cama. Entrou na conversa. Nunca tal havia acontecido ali em casa, com Paula a unir-nos a todos. 9. O pai, já de certa idade e aspecto algo alquebrado, que estava em casa, veio também sentar-se à porta do quarto e assim ficou de olhos esbugalhados, espantado com o que via e ouvia. Já o tempo ia adiantado quando ele próprio propôs que lanchássemos juntos, e eu, que nunca havia entrado naquela casa, nem nunca tinha visto a família de Paula, aceitei com alegria como se já fosse um da família. A mãe de Paula chegaria já no decorrer do lanche partilhado e sempre acompanhado de palavra libertadora ou maiêutica, numa Eucaristia em tudo semelhante àquelas que Jesus fazia nos montes, quando desprivatizava, partia e repartia o pão e o peixe, ao mesmo tempo que fazia acompanhar tudo com a sua palavra cheia de espírito vivificador e libertador. 10. A sororidade, fraternidade entre nós atingiu o pleno quando eu me vi a cantar para todos, especialmente para o pai e a mãe de Paula, o canto velhos são os trapos e depois o canto quando for grande vou ser.
onde se diz, nomeadamente neste último, que quero ser como um menino, outro Jesus, homem novo, grão de trigo, e do meu sangue quero fazer vinho, alegria de quem luta. Não saímos dali sem antes eu resumir para a mãe de Paula o que havia acontecido ali em casa durante a ausência dela numa outra ocupação. E tive a alegria de ver como Paula, também presente na mesa, desde a primeira hora, voltou a ser a beleza feita rosto, onde os seus olhos grandes eram dois sóis cheios de confiança no amanhã. Este será, por isso, o primeiro dia do resto da sua vida e de toda a família dela, nomeadamente da sua irmã, também a passar por um momento difícil, mas de outra natureza. 11. Homero transportou-me então para outra casa que a irmã de Paula, ao ver o que aconteceu com ela, com a sua irmã e na família toda, logo quis que visitássemos também, porque o respectivo homem da família que a habita, marido e pai, também se encontra doente numa doença que o não deixa de ser ele próprio e o converte, sem que ele queira, num peso para os demais. Telefonou para lá a dar a notícia da minha presença e se eu podia passar por lá com o Homero, que essa família já conhece, embora sem grande confiança ainda. E lá fomos ambos. Recebemos a mulher da casa num misto de expectativa e de alegria. Abri logo os braços, quando a vi, e os meus braços abertos, e a alegria que me vestia por inteiro, abriram o coração dela e de todas as pessoas que habitam aquela casa. José saiu logo ao meu encontro e de Homero que me acompanhava. 12. Senti-me de imediato em casa, numa liberdade e numa plenitude de vida que saíam de mim e ajudavam a libertar as pessoas e fez com que de imediato nos congregássemos em redor do essencial. Ouvi José contar a sua situação de doença. Bebi cada uma das suas palavras com os olhos e com o afeto. E pude concluir que tem corrido todos os médicos e até para lá de médicos numa tentativa de se curar da doença que o mantém cativo. Logo pensei naquela mulher de que nos falam os evangelhos sinóticos, que havia gasto tudo o que possuía com os médicos, mas sem quaisquer resultados práticos, porque todos eles o que querem é o dinheiro das pessoas. Não querem que as pessoas fiquem curadas, isto é, autónomas e senhoras dos próprios destinos. 13. Pessoas assim são pessoas que depressa podem viver sem os médicos e outros que tais. Podem viver sem depender deles e, neste caso, eles de que iriam viver? Como haveriam de continuar a enriquecer e manter e ampliar os privilégios que detêm? Em lugar de tirarem da mente das pessoas o demónio da doença, incutem-no cada vez mais, em cada consulta bem paga. Alimentam-no, dão drogas e mais drogas às pessoas e as fazem apáticas, dependentes deles, mais coisas do que pessoas, farrapos ou rodilhas que só se dão bem fechados no escuro do quarto e na cama, sem iniciativa e sem autonomia. 14. Foi animada e prolongada a conversa-diálogo. Termina aqui a parte primeira deste capítulo 92. Até já.